Olá, meus irmãos. É uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. E nesses tempos onde a gente está tendo estudo somente online, é uma alegria entrar no teu celular, entrar na tua casa, enquanto você está andando, aí compartilhar com você a palavra de Deus. Eu queria compartilhar com vocês hoje um texto que para mim é muito precioso, fala muito ao meu coração, que está em Isaías capítulo 1, dos versículos 18 ao 20, que fala sobre a graça de Deus na vida do pecador. Então, a graça de Deus na vida do pecador. Eu queria convidar você a prestar atenção na leitura que eu farei. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. É sempre bom a gente pensar sobre o momento que foi falado esse texto, o momento que foi falada essa profecia. Israel estava vivendo um tempo de crescimento, um tempo onde as coisas estavam tudo indo bem, mas eles tinham deixado de servir ao Senhor de todo o seu coração. Eles até ofereciam holocaustos a Deus, mas ofereciam o pior animal que tinha, e Deus sempre falou para eles que eles estavam dar o que era de melhor para Deus. Para vocês terem uma ideia, o sacrifício era do animal de até 1 ano, macho, sem defeito algum. Já, às vezes, era o primogênito o primeiro filhote que nascia daquela fêmea. Então a gente vê aqui que eles estavam dando o pior para Deus. Eles iam servir a Deus, mas iam ao culto, oravam, jejuavam, buscavam a Deus, mas isso era da boca para fora, porque se esqueciam de Deus nas coisas diárias da vida deles. Pensavam em Deus, mas também pensavam em outros ídolos. Não amavam o seu próximo, então não cumpriam a vontade de Deus na vida deles. Abusavam e usurpavam os direitos dos órfãos e das viúvas. É isso que Isaías vai falar aqui no capítulo 1, dos versículos 1 até o 17, dizendo para eles se arrependerem, lavarem seus pecados. E era essa a situação deles. Uma situação onde que viviam a fé somente da boca para fora, viviam uma fé que era simplesmente prestar um culto, mas um culto sem significado. Viviam uma fé que não alegrava a Deus. Viviam uma fé que, ao invés de alegrar o coração de Deus, ele tinha pavor deles, tinha nojo deles. Deus chama o profeta Isaías para ser um dos mensageiros de Deus que fala sobre isso. Miqueias foi contemporâneo de Isaías e também proclamou a mesma mensagem. Vale a pena você ler o livro do profeta Miqueias, pequenino, mas profundo, verdadeiro, mostrando os erros daquele povo. Mas Deus também, ao apontar o erro, fala para eles pensarem sobre o que eles estavam fazendo. E é isso que a palavra diz aqui para nós no versículo 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Venham, pensem, reflitam. Vocês dizem que eu esqueci vocês, eu nunca esqueci de vocês. Vocês dizem que eu não cuido de vocês, mas isso é mentira, porque eu tenho cuidado de vocês a todo tempo. Há duas expressões lindas no livro de Isaías que Isaías usa, que Deus colocou na boca de Isaías para que Isaías representasse o amor de Deus por eles. A primeira, no capítulo 49 de Isaías, Isaías fala que se mesmo que uma mãe pudesse se esquecer de dar de mamar ao seu filho recém-nascido, Deus não se esqueceria deles. A segunda expressão que Deus usa
é que o povo de Israel naquele momento se considerava como um verme, porque se considerava desprezado por Deus. Mas Deus fala para eles, ó vermezinho de Jacó. Uma expressão afetuosa, onde Deus fala que mesmo se eles se considerarem como vermes, Deus cuidará deles, porque eles são o povo dele. E Deus agora chama os israelitas aqui, chamou os israelitas para virem e prestarem contas diante dos céus e da terra como testemunhas, diante da criação como testemunha, do que eles estavam fazendo, dos erros que eles tinham cometido, por que eles tinham abandonado a Deus, por que eles não estavam servindo a Deus de todo o seu coração, por que a vida deles estava tão desarrumada, por que eles estavam sofrendo tanto. E Deus chama eles, vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Vamos, falem, deem razão sobre os seus erros, sobre os seus pecados. E ao mesmo tempo que Deus fala sobre isso, Deus também fala para eles que há perdão para eles, há graça para eles. Se eles se arrependerem, se eles reconhecerem seus erros, se eles deixarem de lado as coisas que fizeram, se eles deixarem de seguirem o seu próprio coração e seguirem a Deus, a chance, a esperança, a verdade para eles, há perdão para eles, a vida para eles. Deus diz para eles aqui, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Deus falando para eles aqui e faz uma troca de posições das palavras e das construções para demonstrar que Ele quer, de todas as formas, abençoar o seu povo, desde que eles se arrependam dos seus pecados. Primeira coisa que Ele fala aqui, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. A escarlate aqui é a cor vermelha, é aquele vermelho mais forte. E Deus fala para eles, ainda que seus pecados sejam como escarlate, tão vermelhos que não podem nunca ser branqueados. A minha graça é suficiente, o meu amor é suficiente, o meu poder é suficiente para transformá-los em brancos como a neve. Fazer com que sejam apagado o sangue que está nas vossas mãos e que vocês tenham vida e vida em abundância. Mas a segunda comparação que Isaías, usado por Deus, fala aqui, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E aqui a comparação de lã, ele fala da lã da ovelha, aquela branquinha que muita gente usa para fazer o pelego e branqueia para isso. E Deus fala aqui que ainda que seus pecados sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã, alvos como a lã. Se quiser, e Deus dá a condição para eles agora. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. A Bíblia, quando fala ouvir, significa obedecer, significa dar razão, significa dar crédito, significa dizer que aquilo é verdade. A graça de Deus funciona assim, e funcionou assim no povo de Israel. Quando o povo de Israel reconheceu os seus pecados, reconheceu que vivia longe de Deus, reconheceu que vivia por si mesmo e não pelo poder de Deus, reconheceu que amava mais a si mesmo do que a Deus, Deus abençoou o seu povo. Deus fez com que eles obedecessem ao Senhor. Deus fez com que eles voltassem a perceber e a sentir o amor dele sobre a vida deles.
É interessante a gente pensar aqui que o que Deus fala para eles é o seguinte: por mais que vocês tenham pecado, eu estou disposto a zerar tudo. Eu estou disposto a não considerar vocês como culpados. Estou disposto a afastar vocês dos seus pecados, assim como está a distante ocidente do oriente, como o salmista fala no Salmo 103. Deus estava disposto a transformar a vida deles. No Novo Testamento nós também temos isso, e temos isso com mais vigor ainda. Porque se no Velho Testamento nós precisava a morte de um cordeiro, um animal, e ele representava o sacrifício que Jesus Cristo iria fazer na cruz do Calvário por nós, nós já vimos, nós já sabemos, há testemunhas de que o Cordeiro que tira o pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já morreu por nós na cruz do Calvário. E essa mensagem também é atual para nós hoje. Por mais que a gente tenha se afastado de Deus, por mais que os nossos pecados sejam terríveis, por mais que os nossos pecados tragam consequências para as nossas vidas, por mais que os nossos pecados tenham sido doídos e causem problemas para nós, feridas em nós, nós podemos ter uma certeza: a graça de Deus é suficiente para nos transformar, para nos refazer, para fazer com que eu e você voltemos a ter um relacionamento sincero e verdadeiro com Deus. Nós não precisamos ter medo de nos relacionar com Deus. O que nós precisamos agora é reconhecer que estamos longe de Deus, ou reconhecer que estávamos longe de Deus. Precisamos reconhecer que Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Precisamos reconhecer que o seu amor, que a sua pessoa e o seu sacrifício são mais do que suficientes para transformarem a nossa vida. Precisamos reconhecer que Deus está conosco todos os dias. Precisamos agora não só reconhecer, mas precisamos pedir e suplicar que Deus nos capacite, nos ensine a viver nos seus caminhos, como fala no salmista, como fala o salmista no Salmo 119. E precisamos crer que Jesus Cristo é mais do que suficiente para nos purificar e nos limpar, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero convidar você hoje a não confiar mais em si mesmo, a não confiar mais no seu braço. Quero convidar você ainda a deixar de lado o seu pecado, o tempo que você andou distante de Deus. Quero convidar você hoje, mesmo você sendo crente, a consagrar-se a Deus. Mesmo que você já tenha um dia ouvido do Evangelho, mas está distante de Deus e fala que não tem mais chance para você. Eu quero dizer para você que a graça de Deus é suficiente para transformar você e a sua vida. Creia nele, confie nele e acompanhe-me comigo nessa oração que eu farei nesse momento. Senhor Deus, nós confiamos em Ti, confiamos na Tua graça, confiamos no Teu amor e sabemos, Pai Santo, que muitas vezes andamos por caminhos tortos, mesmo dizendo que nós estamos perto de Ti, Senhor Deus. Que o Senhor, Pai Santo, tenha misericórdia da nossa vida, que o Senhor seja gracioso para conosco, Pai, que o Senhor nos dê arrependimento, Pai Santo, mostre os nossos erros, Senhor Deus, nos limpe, nos purifique, nos santifique, Senhor Deus, e faz com que nós andemos nos Teus caminhos, Pai. O último versículo lido, Senhor Deus, é uma advertência para nós, que se nós não nos arrependemos, se nós não voltarmos para Ti, Senhor Deus, se nós não deixarmos o nosso pecado de lado, nós vamos enfrentar a Tua ira, Pai.
Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor tenha misericórdia da tua igreja, que o Senhor tenha misericórdia deste país, Pai Santo, que o Senhor cuide de nós nesse tempo que estamos vivendo tão difícil e tão duro, Pai. Cuida de nós, Senhor Deus, nos dê arrependimento e derrama a tua graça sobre nossa vida, Pai. É a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, que Deus fale contigo, que Deus te dê o arrependimento no teu coração e que você experimente da graça de Deus. Um grande abraço. Até mais.